Bom, o Diego continua aqui com a gente no estúdio, a gente vai continuar falando desse assunto, né, Rafael Colombo? Vamos, bastante ao longo da programação da CNN Brasil, com a CNN Internacional, com correspondentes nos Estados Unidos, na Europa, com o nosso timaço da editoria de Internacional e com gente que entende do assunto, que pode acrescentar aqui a compreensão desse momento tão complexo que a humanidade atravessa. Por isso nós conversamos para conversar com vocês o Vicente Ferraro, que é mestre em ciência política, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP. Professor, muito bom dia e obrigado pela atenção aqui com a CNN. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. Professor, Vladimir Putin garante que não está fazendo um blefe. Ele convoca 300 mil reservistas. No mesmo instante, há protestos dentro da Rússia, de gente que não quer que a Rússia se afunde ainda mais na Ucrânia. Há gente tentando deixar o país em aviões para tudo quanto é canto. Movimento maior do que o habitual na fronteira da Rússia com a Finlândia. A comunidade internacional reage. Queria que o senhor dissesse para a gente basicamente duas coisas. Dá para imaginar ou para compreender se Putin está falando sério ou não? E o que é que está ao alcance da comunidade internacional para deter Vladimir Putin caso ele leve a ameaça às últimas consequências? Olha, Rafael, em relação ao blefe, às ameaças que ele faz, eu acredito que dois pontos aí. A questão da ameaça dos usos de arma nuclear, ali sim é uma questão que é muito improvável, né, dado que o uso de uma arma nuclear teria efeitos para a própria Rússia, né, a proximidade com a Ucrânia, dada a proximidade com a Ucrânia, a radiação atingiria o território da própria Rússia, então é um tanto inimaginável a Rússia recorrer a esse tipo de armamento que teria consequências para ela mesma. Mas em relação à mobilização parcial que foi declarada ontem, né, em relação a esse esforço militar do exército russo em conseguir garantir um maior controle dos territórios que estão sob ocupação na Ucrânia hoje, isso sim é provável. Isso sim é provável de que haverá mais apostas da Rússia nesse conflito, né? É um conflito que poderá adquirir até uma proporção aí de longo prazo. Mas o que chama muita atenção na declaração de ontem, né? Essa declaração da mobilização parcial? O que chama mais atenção é que desde o início do conflito havia um esforço ali do Kremlin de manter a população isolada, a sociedade isolada do conflito. Então estava ocorrendo ali, né, como o eufemismo russo fala, uma operação militar especial, né, distante ali na Ucrânia, algo que não envolveria a sociedade russa. Agora, né, a estratégia de Vladimir Putin acaba tendo esse revés, que ele é obrigado a recorrer à sociedade, né? Então ele acaba envolvendo a sociedade de uma maneira que não estava prevista no início, né? Eles queriam ter um conflito que se baseasse apenas com contratados do exército e agora eles vão ter que usar recrutas que estavam na reserva, né? Então já há um envolvimento ali de pessoas que a priori não tinham intenção de participar desse conflito. Então há pessoas ali que vão ser envolvidas que não estão motivadas para o conflito, que não têm intenção de participar do conflito, então isso sem dúvida é um revés no sentido daquela estratégia de manter a sociedade isolada. Complementar a pergunta, professor, claro. Só para não perder esse gancho, Stephanie, pedindo já perdão para você, o senhor fala no envolvimento da sociedade. É claro que eu estou exagerando aqui no argumento, mas o Diego Pavão, nosso editor de Internacional, estava contando que algumas pessoas que protestam contra a decisão do Putin na Rússia estão sendo presas e mandadas para a Ucrânia. Exagerando aqui no argumento, mas só para deixar as coisas mais claras, na hora em que você prende um indivíduo que está protestando contra a decisão do presidente de envolver a sociedade civil na guerra, coloca uma farda, dá uma arma e o manda para a Ucrânia, a chance disso dar certo me parece bastante pequena. Isso pode ser interpretado como um sinal de desespero do presidente Vladimir Putin, professor? Olha, Rafael, essa questão de que muitas pessoas estão sendo detidas, né? Isso é confirmado mesmo. Agora que elas estão sendo automaticamente enviadas para o front, eu não vi ainda nenhuma informação mais detalhada, né, sobre isso. Mesmo porque
A partir do momento que você faz uma convocação, né, nessas proporções que estão planejadas, você precisa de um treinamento, de uma preparação militar. Então seria um gesto um ato até mesmo suicida você enviar pessoas que não receberam a devida preparação para estar ali, né? Então o exército russo ele vai ter que enfrentar uma série de desafios agora, né, para que esse contingente, né, consiga ter uma eficácia. Então, o primeiro desafio é o treinamento desse contingente. Isso demanda tempo, né? Não é tão simples mandar eles hoje já para o fronte, que isso seria um ato suicida, então precisa de um treinamento, uma preparação, né? Por mais que essas pessoas elas já tenham servido o exército, elas precisam ter uma preparação para a realidade ucraniana. Um segundo ponto é a questão que essas pessoas elas precisam do treinamento, mas é necessário também uma coordenação ali dos oficiais no front, né? Então precisa ter uma preparação também para lidar com a hierarquia, para lidar com a questão do abastecimento militar, do abastecimento de suprimentos, né? Então tem esses dois pontos, a preparação dos quadros e a questão de planejar como serão garantidos o abastecimento e toda a logística militar para atender esse contingente muito maior, né? Que uma das dificuldades que a Rússia teve no início do conflito foi essa questão da logística de abastecimento, né? Então seria um gesto muito arriscado agora enviar um contingente maior sem ter garantido toda essa cadeia de logística de abastecimento e principalmente que nas últimas semanas a Ucrânia tem atacado recorrentemente depósitos de armamentos, quartéis que estão muito próximos ao fronte, então esse foi um dos desafios encontrados pela Rússia, esses ataques à infraestrutura dela, à infraestrutura de abastecimento, né? Então é necessário aí uma preparação muito maior. Desculpa, Stephanie, só não queria perder o gancho aqui. Pergunta super pertinente. Ô, professor, deixa eu entender também, o senhor está falando aí, né, porque como essa guerra já se estende há vários meses e às vezes a gente não consegue se recordar, né, e relembrar como isso começou lá atrás, lá no comecinho do ano, né? O presidente Vladimir Putin, quase chamei ele de presidente Vladimir Russo de novo. O presidente russo Vladimir Putin. Não está errado também. Não deixa, né, de estar certo. Mas, professor, ele dizia, até hoje ele diz, na verdade, que não é uma guerra, né? É uma operação militar especial. Ele evita dar o nome que tem para a coisa que né? Uma guerra, uma invasão a um território estrangeiro. Ele disse lá no começo que ia evitar o envolvimento de civis nesse conflito. E ele dizia também que a ideia era recuperar, ou pelo menos dar autonomia a esses territórios que tinham uma identificação maior com a Rússia do que com a própria Ucrânia. Quer dizer, a coisa já vai virando um pouco e pode ser que agora, a essa altura do campeonato, vai ganhando mais força o discurso do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que a ideia é realmente aniquilar toda a cultura, todo o poder que existe já implementado num país. É mais ou menos isso que a gente consegue entender, essa virada de jogo nesse capítulo da história? Sim, essa questão, Stephanie, de regiões que têm uma maior identificação com a Rússia do que com a Ucrânia, né? Isso é um pouco contestável, né? Há cientistas políticos que estudam essa questão e que mostram que, por exemplo, no caso do Donbás é uma realidade, no caso da Crimeia é outra, e nessas duas outras regiões que estão ocupadas agora no sul desde fevereiro, né, em específico a região de Kherson e Zaporizhia, é um terceiro cenário ainda, né? Então, na questão da Crimeia, por exemplo, foi anexada em 2014. Havia ali um percentual grande de russos étnicos, de população que falava a língua russa, e havia ali um movimento separatista ali que já era antigo, que vinha desde os anos 90, né? Alguns grupos separatistas. Então pode-se dizer que essa região, sim, né, de fato tinha uma ligação mais forte com a Rússia. Já no Donbás, uma série de pesquisas mostra que isso era bem dividido, né? Tinha uma população ali com uma identificação com a Rússia, mas também tinha uma população com uma identificação com a Ucrânia. Então essa questão, há uma série de estudos em relação ao contexto ali do Donbás e mostra que o cenário era bem dividido. Já essas outras regiões que estão ocupadas ali em Kherson e Zaporizhia, né, essas duas regiões do sul que foram ocupadas ali desde da invasão de fevereiro, essas duas regiões elas não eram caracterizadas, né, por ter esse vínculo
muito pró-Rússia. Antes de 2014 até tinha, mas desde 2014, com a questão da anexação da Crimeia, com a questão do Donbass, os sentimentos pró-Rússia que haviam na sociedade ucraniana, principalmente no leste, eles caíram muito. Né? E nessas regiões que estão sob ocupação também, esses sentimentos pró-Rússia caíram muito, né? Tanto é que não havia nenhum movimento separatista ali emblemático. Né? Então, falar que essas regiões ali eram pró-Rússia é parte da narrativa russa, né? De que eles colocaram, obviamente, algumas lideranças cooptadas ali para eles difundirem isso como propaganda dentro da própria sociedade russa, né? Para eles justificarem essa anexação, mas se a gente olhar ali, não havia movimentos separatistas nessas duas regiões do sul, então não eram regiões ali a priori com uma identificação ali pró-Rússia significativa na sociedade. E esses referendos eles vão ser conduzidos em um cenário onde boa parte da população dessas regiões está refugiada, seja como deslocado interno dentro da própria Ucrânia, né, que hoje há cerca de 3 milhões de deslocados internos na Ucrânia, que são principalmente dessas regiões que estão no conflito, ali no Donbass e no sul, e também há mais de 6 milhões de refugiados em outros países europeus, né? Ou seja, a gente tem um contingente ali de mais de 9 milhões de pessoas, quase 10 milhões de pessoas que foram deslocadas pelo conflito e que não vão, obviamente, não vão votar, não vão participar desses referendos. Então, esses referendos, eles carecem dessa legitimidade, né? Por isso que mesmo que tenha um resultado positivo, um resultado positivo do ponto de vista russo, né, que tenha ali uma aprovação da anexação à Rússia, eles não têm legitimidade, em primeiro lugar, porque eles estão sendo conduzidos em um cenário de ocupação militar, e em segundo lugar, porque boa parte da população foi deslocada pelo conflito e não vai poder votar. E um último ponto que eu queria chamar a atenção é que é algo que eu falo desde o começo dessa guerra, né, que o Vladimir Putin ele sempre conseguiu ter ganhos de popularidade ao longo de conflitos. Né? Então, quando a gente vê os saltos de popularidade dele, todos foram em períodos de conflito. Né? A guerra da Chechênia, logo ali no comecinho do governo dele, depois a guerra da Geórgia, depois a crise da Ucrânia em 2014. Então, ele sempre conseguiu ter um aproveitamento, ele sempre conseguiu reverter esses conflitos em popularidade para ele. Mas a diferença é que em todos esses conflitos houve uma vitória rápida, né? E agora a gente está num cenário que lembra da primeira guerra da Chechênia em 1994, né? Quando Boris Yeltsin ele anunciou uma intervenção na Chechênia, ele disse que seria uma guerra rápida, que duraria algumas semanas, seria uma operação militar especial rápida, que duraria algumas semanas, e isso acabou se prolongando e tendo um custo muito alto para a sociedade russa e que gerou uma impopularidade muito grande contra o governo de Boris Yeltsin, né? Então, no momento, essa guerra trouxe ganhos de popularidade ali para Vladimir Putin, né? Ainda que as pesquisas de opinião sejam um pouco controversas, dado o contexto autoritário da Rússia, sim, mas há evidências de que trouxe ganhos de popularidade. Mas se isso se tornar uma guerra muito prolongada, como é o que tudo está indicando agora, isso pode ter um revés ali para Vladimir Putin na questão da popularidade. Já está, né, professor? Lá se vão meses desde o início desse conflito. Agora, rapidamente, só para a gente concluir aqui, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o papel do mundo nesse momento, né? Porque a gente está vendo uma escalada agora com ameaça de uso de armas nucleares e o mundo tem assistido, claro, né, com algumas sanções, mas não a ponto de interferir diretamente e tentar limitar, pelo menos no tempo, esse conflito, né? Foram sanções econômicas, mas a Rússia tem encontrado algumas saídas para os seus principais produtos que exporta, né, com a China, com outros países aliados. O que cabe ao mundo agora, principalmente aos países que estão reunidos lá na ONU? O que a gente espera dessa reunião hoje do Conselho de Segurança dos países que fazem parte da ONU? Essa reunião provavelmente tem um efeito mais simbólico do que prático, né, porque a Rússia ela é um membro do Conselho de Segurança da ONU, ela pode vetar qualquer resolução, então eu não vejo grandes avanços nessa reunião. O que pode trazer alguma restrição, algum retrocesso à Rússia, né, o que tem sido muito discutido, né, mesmo na academia, é a questão, né, de que as sanções elas têm talvez um efeito ali de médio e longo prazo, mas a economia russa, pelo menos no curto prazo, tem tido uma resiliência, né, como você bem disse, a questão das exportações de recursos energéticos para a China, para países também como a Índia. Então, a Rússia ela tem conseguido ter uma resiliência econômica de maneira que as sanções não
tiveram ali um efeito muito significativo até o momento. Mas o que tem, e é um argumento também das elites ucranianas, é que o que pode frear a ação de Vladimir Putin é o fornecimento de armas para que a Ucrânia consiga resistir a esses ataques, né? Então, havia ali um certo pessimismo no Ocidente de que muitas armas estavam sendo fornecidas e a Ucrânia, mesmo assim, estava perdendo, mesmo assim, não estava tendo ali resultados muito significativos, né? Os russos estavam avançando de maneira gradual, mas estavam avançando, mas aquela contraofensiva que foi iniciada nas últimas semanas e que teve alguns ganhos positivos para a Ucrânia, ali como no caso da região de Kharkiv, no Nordeste, né? E isso acabou trazendo um fôlego ali para essa ajuda do Ocidente, porque agora há um maior otimismo, né, em relação à perspectiva de que se mais armas forem dadas à Ucrânia, a Ucrânia conseguirá ter uma eficácia ali de talvez conseguir expulsar os russos de mais áreas ocupadas, né? Sim. Então, infelizmente, o que é discutido agora é essa questão de prolongar a guerra, né, de continuar mantendo a única saída que é apontada pelos diferentes lados é a questão do fornecimento de armas. E aí fica uma questão de dois pontos, né? Que, por um lado, tem a Ucrânia, ela não quer um acordo de paz agora, ela não quer um cessar-fogo, porque isso pode ajudar a Rússia a consolidar o controle que ela tem sobre regiões ali que estão ocupadas, e ao mesmo tempo a Rússia ela não quer um cessar-fogo agora, porque ela sabe que o cessar-fogo dará mais tempo para a Ucrânia receber mais armas, né, e conseguir se preparar para uma contraofensiva, né? Então os dois lados têm incentivos a não ter um cessar-fogo agora. Professor Vicente Ferraro, mestre em ciência política, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo. Bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Até a próxima, professor. Muito bom dia.